Tá? Então, nós vamos começar a correção a partir da página 33 a 39 da apostila. Peguem aí. Página 33 a 39. Tá? Então, aqui eu estou compartilhando a tela aqui do exercício para vocês. Então, vocês vão sublinhar o texto, já vão iniciar nesse ponto, tá? Peguem aí na página 33, procurem no primeiro parágrafo, que é o lead. Ele é chamado de lead, o primeiro parágrafo, tá? Sublinhem aí o lead, no lead, consegue responder e detectar expressões faciais. Grifem esse trecho. Onde é que tá? É no primeiro parágrafo ali, ó. Na tela. No primeiro parágrafo Tá ali, mostrando ó. na tela. É. Na Ah, página tá, 33. entendi. Professora, você tá aí? Oi, professora. Professora. Professora, pra mim, né? Tá com câmera desligada e áudio também. Eu não consigo ver ela. Eu também não consigo ver ela. Tipo, o mouse dela se mexeu. Tipo, prof, né? Se você estiver falando com a gente, o que aconteceu, né? Não pode dizer. Ela tá mexendo. Ela saiu da sala. Ah, não, ela voltou. Ela é a Stephanie. Hã? Prof. Ela saiu. A professora era Stephanie pra mim. Tava escrito, a foto dela escrito Stephanie Ferraz de Souza Rosa. Cara de debates. Verdade, que a professora saiu, hein? Já era. Ela saiu. Ah, a gente daqui a pouco volta, mas. Ela deve. Vamos esperar ela. Enquanto Vamos eles esperar por podemos causa- fazer a correção. Sempre cai. Não, acho que é melhor esperar a professora. Tipo, Mas sempre cai assim e aí a gente não espera. sabe, né? A gente não sabe, né? A gente pode falar qual que é a nossa resposta. Ela voltou, gente, ela Ela voltou. voltou. Eu voltei, Sempre escutem um pouquinho. cai Eu e voltei volta. porque eu saí e entrei novamente porque o áudio estava com problema mesmo. Não, eu que saí. O áudio estava com problema, aí eu saí por conta disso, tá? Esperem ok. só, aguardem só um pouquinho que eu vou procurar o livro novamente, para eu poder compartilhar a tela. Vamos chamar o terceiro ou o grupo dos
Coitada de poder, Pronto, encontrei já aqui. Qualquer coisa, vocês me avisem se tiver com problema o áudio, tá? Porque só um pouquinho. Vocês vão fazer silêncio ou não vão? Eu não vou mais gritar nessa aula, não. Quem quiser me escutar vai ter que fechar a boca e me ouvir. Então, aqui, no terceiro parágrafo, como eu tive que voltar, né? Vocês teriam que grifar outro robô no terceiro parágrafo e depois grifar. Desenha qualquer ideograma de caligrafia chinesa. Há também os que piscam e outros que jogam tênis. Tem modelo que até arrisca uns passos de dança. Depois vocês vão grifar, agora não tem mais que grifar, acabou, tá? É só isso aqui que era para ser grifado. Agora, na página 34... Prof, é nós temos aqui em relação... também? Não, você vai grifar. Consegue responder... Uhum. Está no lead. Consegue responder até faciais. Uhum. Depois você vai grifar outro robô. Desenha até dança. Vai grifar praticamente o terceiro parágrafo todo, tá? Então, aqui na número 15, né, ainda, nós temos assim, além do título, às vezes há um subtítulo na notícia, também chamada de linha fina. Então, o subtítulo pode ser chamado de linha fina na notícia, tá? Que tem a função de contextualizar melhor o fato noticiado para o leitor. Então, através dessa linha fina, vocês conseguem entender sobre o que aquela notícia vai falar, porque a linha fina, ela é como se fosse um resumo daquilo que vai se tratar a notícia, tá? Releia o título e o subtítulo da notícia e responda às questões 16 e 17. Novidades da Conferência Mundial de Robôs na China, 24 de outubro de 2016. Robôs que parecem gente estão chamando a atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. Sim, ele diz onde o subtítulo acontecem. Calma aí. O subtítulo amplia uma informação que aparece no título. Converse com seu professor e seus colegas sobre isso e a seguir registre que aplicação é essa. Tá? Sim, então, aqui quer dizer o quê? São informações de que os robôs parecem gente, tá? E esse fato de parecer gente amplia a informação, porque é uma novidade, tá? Há ainda também a menção de que a conferência ocorreu em Pequim. Então, há o que no subtítulo? A informação onde ocorreu a conferência, né? E também que os robôs parecem gente. Eu vou ditar como que é, tá? Para vocês escreverem. Quem não escreveu, escreva. Coloquem assim, a do verbo haver, há informações, verbo haver, acento agudo no A, há informações, isso, o A do verbo haver, tá? Há informações que os robôs parecem gente. Que os robôs parecem gente. E também a informação de onde ocorreu a conferência. E também a informação de onde ocorreu a conferência. Ocorreu a conferência. Professora, pode falar de novo? Pode falar. Ó,
há a informação que os robôs parecem gente e também onde ocorreu a conferência. Tá? Então, aqui ocorre a informação onde que foi esse evento, onde que foi esse evento e o que ele tinha nesse evento, tá? Número 17. O subtítulo menciona Prof, eu tava copiando. robôs que parecem gente. Segundo o texto, o que esses robôs são... Depois eu passo pra Professora, você. você pode falar de O que novo, esses robôs são capazes? A do verbo haver, a informação que os robôs parecem gente. E também onde ocorreu a conferência. Todos copiaram? O subtítulo menciona robôs que parecem gente. Segundo o texto, o que esses robôs são capazes de fazer? Grife no texto. Já foi grifado, tá? 18. Relacione o conteúdo a cada parte do texto. Nós temos aqui lead e corpo. O que é corpo? É o texto em si, tá? A partir do segundo parágrafo, ocorre o corpo do texto, tá? Do segundo ao último parágrafo corresponde ao corpo do texto. O lead é o primeiro parágrafo. O título maior, que tem o maior destaque na notícia, é chamado de título, né? E a linha menor, mas também está em destaque após o título, é chamada de linha fina ou subtítulo. Se vocês quiserem escrever, para vocês poderem estudar mais fácil, vocês escrevam assim. Em frente, o nome que está em laranja, escrevam título. Aí, prof. Olha isso, gente. No texto, página 33. Escrevam ao lado do nome aí do título, escrevam título. Na linha menor, que apareceu depois da data, escrevam subtítulo ou linha fina. Subtítulo ou linha fina. Qual questão? Não é questão, eu só estou dando dica para vocês estudarem melhor, tá? É para vocês escreverem no texto. O que está em laranja, escreva título. Coloca uma seta e escreva título. O que está? Robôs que parecem gente estão chamando a atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. Escreva subtítulo ou linha fina. No primeiro parágrafo, escrevam lide. E vocês podem fazer um colchete bem grande com todos os parágrafos, né? E escrevam corpo. Corpo do texto, tá? Assim fica mais fácil para vocês estudarem, porque as notícias, elas seguem essa estrutura, tá? Dificilmente o lead vai aparecer em outro lugar. Igual aquela lá, né, professora, que não apareceu no primeiro parágrafo. Aham. Número 18. Nós temos o lead e nós temos o corpo. Mercado de robótica na China. Essa parte está no corpo do texto. Então, coloquem número 2, dentro do parênteses. Do primeiro? Do primeiro. Mercado de robótica, número 2. Tarefa que os robôs podem fazer, número 2 também. Agora, as principais informações sobre o robô já é o número 1, que está no lead, tá? Releia este parágrafo da notícia. Outro robô muito parecido com os humanos desenha qualquer ideograma de caligrafia chinesa. Senta direito. Há também os que piscam e os outros que jogam tênis. Tem modelo que até arrisca uns passos de dança. Letra A. Complete as lacunas do texto com as palavras e expressões que ficaram ocultas. Sobre o que está falando?
Sobre robôs, não é? Então, as palavras que foram omitidas são robôs. Então, vocês teriam que colocar nos espaços da letrada número 17, 18, vocês teriam que escrever robôs. Por que que não escreve? Não precisa. Fica repetitivo. Então, por isso que foi omitido. Porque pelo contexto, você já sabe que está falando sobre robôs, tá? Entendeu? É fácil isso daqui. Professora, você coloquei no Android. Não, é tudo robô. Tipo, fica muito chato, olha isso, ó. Ideograma da caligrafia, mostrar também os robôs que piscam, outros robôs que jogam tênis. Correto. Tá? Letra B. Se os trechos ocultos fossem apresentados pelo autor, provavelmente o texto ficaria o quê? Repetitivo, cansativo. Feio. Fica horroroso, tá? Então, coloquem X no último parênteses. Tá. Na número 27, compare agora estes fragmentos das notícias lidas, observando os destaques. A segunda. Também serve como a última, né? Porque só são duas opções. Trecho da notícia robô Sofia Sônia. O designer que já desenvolveu vários robôs humanoides, como uma equipe relativamente pequena, antecipou a F, que para que a Sofia seja útil, por exemplo, são ainda necessários muitos anos de trabalho e avanços no desenvolvimento de software e hardware. Trecho da notícia, novidades da conferência. Robôs que parecem gente estão chamando a atenção na Conferência Mundial de Robôs, um evento que acontece em Pequim, na China. A autora da notícia, publicada no site Ball, usa a palavra humanoide para se referir à aparência de humanos nos robôs. Na notícia do Joca, essa mesma informação é dada de outra forma, robôs que parecem gente. Explique essas escolhas de vocabulários considerando os públicos dessas notícias. O que vocês acham a respeito disso? Pode falar. É um vocabulário muito usado por jovens modernos. É um vocabulário que, tipo, não é aquele vocabulário que eles falam palavras que... É, isso aí. Não é um vocabulário difícil. Sim. Se a gente for pensar o seguinte, humanoides e robôs que parecem gente, a palavra humanoide não é uma palavra comum do nosso universo, entendeu? E principalmente se o público é infantil. Esse texto é mais uma linguagem infantil, né? Então... Infantil não, né, professora? É uma coisa mais adolescente. Sim, infanto-juvenil, então. Então, se você coloca humanoide, tem aquela junção, humano mais o quê? Androide. Né? Quando a gente faz aquela palavra composta por justaposição, que nós juntamos elementos e forma. Então, não é uma palavra muito familiar, e as pessoas não entendem que isso faz característica o quê? De robôs que têm características humanas. Então, o segundo texto, ele acaba sendo mais simples, mais fácil de se entender, né? E as pessoas conseguiriam entender mais as pessoas que têm conhecimento mais técnico, humanoide, né? Ou que seja técnico por conta da área de informática, ou por conta da própria língua portuguesa, né? Só por eles terem um texto sobre o robô já não é um vocabulário muito antigo, né? Tá. Então, vocês coloquem assim. A escolha de ter determinadas palavras, quem fez a resposta pode permanecer, tá? Eu coloquei, então, que os robôs imaginam ser iguais aos humanos. Sim, tá certo. Pronto, eu não sei se o meu precisa de mais alguma coisa para complementar, mas eu coloquei assim, que os robôs têm características humanas. Sim, tá, mas olha só, só um porém aqui. O que vocês teriam que falar é em relação à escolha das palavras, não o que ela significa, entendeu? Todos nós sabemos que o texto está falando a respeito de robôs que têm características humanas, isso é fato, né? Todos nós já sabemos, já estamos inteirados a respeito da notícia.
Agora, o que vocês precisam responder aqui nessa questão é para falar a escolha da palavra. Por que foi escolhido usar humanoide e não robôs que parecem gente? E o outro texto, por que usou robôs que parecem gente e não humanoide? Por que houve uma escolha diferente de palavra? Justamente para o texto ter uma linguagem mais acessível e o outro uma linguagem mais técnica, correto? Então, coloquem aí, quem não fez ou quem quiser acrescentar na resposta. A escolha das palavras em cada texto. A escolha das palavras em cada texto. Deixa eu pensar aqui, calma aí. A escolha das palavras em cada texto servem, né? Tem que ser no plural. Não, serve. Serve, porque eu estou falando da escolha. A escolha das palavras em cada texto serve para ter uma linguagem mais acessível, como no texto de Joca, mais acessível, como no texto de Joca, acessível, como no texto de Joca, e o outro mais técnico. Mais técnico. Acessível o quê, professora? Mais acessível, como no texto de Joca, né? Como na notícia do Joca, tanto faz. Joca. E o outro mais técnico, tá? Então, sempre que falar em linguagem e for comparar um texto ou outro, vocês vão falar da escolha de um texto. Como no outro, pronto. Mais técnico, escreva aí, terminei. Mais técnico. Então, vai ser de acordo com isso. Por que foi escolhida a palavra X e não a Y? Aí você vai ter que avaliar. E a X, ela é mais comum. As pessoas têm maior acesso. A outra não, é mais complexa, é mais Professora, técnica. você pode repetir por causa que eu perdi meu lápis aí, agora eu vou... Tá, eu vou repetir. A escolha das palavras nos textos... A escolha das palavras nos textos serve para ser mais acessível, como no texto de Joca, ou mais, e no outro, mais técnica. Eu falo a resposta assim, depois eu esqueço o que eu falei, aí bugou meu cérebro. Porque essa resposta daqui tem umas 5, 6 linhas, aí eu fiz em 2. Como o texto de Joca. E no outro, mais técnico. Tá? 21. Leia as informações e assinale a notícia. A que notícia elas se referem? Escuta um pouquinho. Essa daqui é a resposta pessoal, tá? Eu vou falar para vocês vão dizer para mim se foi 1 ou se foi 2. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Novidades da Conferência Mundial de Robôs na China. Então, o primeiro é 1 e o segundo é o 2. Agora, há várias palavras difíceis e desconhecidas para mim. 1 ou 2? 2. 1. É 1. Não tive... Porque esse da novidades da Conferência de Robô na China é o texto do Joca. O Joca é o menos complexo. Tá? Então, coloquem aí no primeiro 1, no segundo, não tive dificuldade em entender as palavras do texto. 1. Porque o 2 tá mais... 2, tá certo. Então, a ordem ficou 1 e 2. O texto contém um número maior de informações. Qual tem mais informações? O 2. Será? 2. É o
É o 1. Professora, não acertei nenhum até agora. As frases do texto são mais curtas. 2. Acertei todas. Eu não acertei nenhuma. Eu acertei todas. Lembrando que é pessoal, tá? Mas se aquele texto foi falado sobre o humanoide e o outro robôs que parecem gente, só por essas duas palavras a gente já sabe que o texto 1 é mais complexo e o texto 2 não. Se o texto 1 é mais complexo, logo as frases de texto mais curtas serão voltadas para o texto 2, tá? Então a ordem ficou 1, 2, 1, 2, tá? 1, 2, 1, 2. Feijão com arroz. Vamos. A letra A. A letra A. Eu não vou ler o parágrafo, eu já vou para o texto, tá? A letra A é recomendou, da página 36, tá? Página 36, escrevam recomendou. Nesse parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como autora de fala? Olha só como que o texto está. Algum dia espero que os robôs, como eu, estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs... Oi. Então, pode falar. Você pode me dizer a correção da número 1? Porque eu tô sem querer aqui sair. Qual questão? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Algum dia espero que os robôs, como eu, estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comparar o professor por menos de $300, $300 no caso, recomendou Sofia. Então, vocês podem ver, tem a fala dela, não foi empregada entre aspas? A fala dela? Foi. Depois que terminaram as aspas lá no texto, colocou uma vírgula e está escrito, recomendou Sofia, para dizer quem falou esse trecho, tá? Então, coloquem aí o verbo recomendou. Vocês já sabem que para você colocar uma citação, uma fala de alguém no texto, se utiliza aspas. Eu ia colocar recomendou, mas ele falou forma verbal, mas não. Forma verbal é verbo. É só identificar o verbo. Falou forma verbal, verbo. Você está perguntando se ele era presente? Não. Se aparecesse isso, ele ia perguntar em que tempo verbal está, tá? Agora, forma verbal, você vai identificar o verbo que apareceu no texto. A forma recomendou? Isso. Letra B. Silêncio. Essa fala ocorreu antes da escrita da notícia. Coloquem X antes da escrita da notícia. Letra C. Releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espero localiza o desejo de Sofia como eu espero. Indica um fato certo no tempo presente, tá? Então, o segundo elemento que é para marcar X, o segundo parênteses aqui. Letra D. Provavelmente robôs para o consumidor, como eu, pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Sofia utiliza a forma verbal chegarão. Lembrando, chegarão com a o tio indica a forma verbal no futuro do presente. Futuro do presente. Coloca na cabeça de vocês isso daí, tá? Não confundam pretérito perfeito com futuro do presente. Pretérito perfeito é com M, AM. Futuro do presente, ATO. Prof, eu tô com uma dúvida. Então, eu tenho essa dúvida. Que é de pretérito perfeito para
É futuro do presente. O pretérito perfeito é uma ação que já acabou, que já aconteceu. E o futuro do presente é um fato que vai acontecer. Só isso. Professora, eu só tenho uma dúvida Pode aqui falar. comigo agora. Pode falar. O AM Ei, no final silêncio. das palavras. Oi? O AM no final das palavras. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa. Sei lá. Aí a pessoa termina com um AM no final das palavras. O AM só pode ser terminado no AM, no passado e no futuro. Na tela compartilhada já está aqui, ó. O AM passado. Eles cantaram a noite passada. Futuro. Eles cantarão amanhã. Algo que indica uma ação futura é com at ou o. Algo que indica algo que aconteceu, AM, no passado. Não tem outra forma, tá? Eu só uso o at ou o para o futuro do presente. Tá? Letra E. Aqui é para vocês marcarem, né? Cruzarem aqui as informações relacionadas ao verbo espero, chegarão e recomendou. Chegarão está no futuro, vocês vão fazer a seta do chegarão até o futuro que está em vermelho. Recomendou é o passado, então ele apareceu. E o presente, espero, tá? A letra D, o último. 23. Releia a última fala de Sofia. Tenho emoções robóticas muito rudimentares que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. Vocês duas, chega de conversa, hein? Indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Então, evoluirão, escrevam. Evoluirão, futuro. Aproveito, presente. Concluiu, pretérito. É só vocês fazerem do jeito que está aqui. É o mesmo verbo, né? Os verbos da letra E são os mesmos verbos. Escrevam. Espero, presente. Chegarão, futuro. Recomendou, passado. Pretérito. Não tem problema, não. Presente e Presente. Tá certo. Não, esse é. Aproveito. aproveito o presente, vai concluir o Pretérito perfeito e futuro certinho. Olhem só. Só está diferente uma palavra aqui. O verbo no exercício 22 da letra E, o verbo que indica o presente é aproveito. E na 22 é espero. Aí os outros dois são os mesmos, evoluirão e concluiu. Não, recomendou, né? Tá certo, não são os mesmos verbos não, tá? Escrevam evoluirão no futuro, aproveito no presente e concluiu no passado, pretérito. Tá? Evoluirão no futuro, aproveito no presente, concluiu no passado. Grau do adjetivo. Ei, silêncio. Grau do adjetivo. Você já estudou que os adjetivos são determinantes de um substantivo que é núcleo de um sintagma nominal. Sua função é caracterizar o substantivo, tá? Olhem só, prestem bem atenção nesse sentido, ó. Numeral, artigo, adjetivo e pronome, eles funcionam como determinantes. Eles servem para caracterizar, especificar o nome, o núcleo do sintagma nominal, que geralmente é um substantivo, tá? Na notícia menciona-se que um menino curioso aproximou-se de Sofia. Compare essa informação com um menino muito curioso aproximou-se de Sofia. Na terça-feira, o Miguel perguntou para mim, eu falei para ele, o que é mais? Quando o menino é curioso ou é muito curioso? Qual que identifica Muito ser curioso. algo mais? Muito. É a mesma coisa eu falar assim, essa sala é muito, conversa muito, tá? Intensifica. O muito, ele tem essa função de intensificar a palavra, tá?
Tá? Então, coloquem assim. Sabe quais são as salas mais maduras que a gente? A partir do primeiro ano. Ó, escutem. Em ambas as frases, vírgula, o adjetivo curioso e o substantivo caracterizado é menino. Nas duas frases, o substantivo caracterizado é menino. Tá? A quem está se referindo? Quem que é curioso? É o menino. Só que aquele um é muito, o outro é curioso só. Hã? É da... A da 24. Qual que mesmo? O adjetivo é curioso e o substantivo caracterizado é menino. Eu coloquei substantivo caracterizado, só o falante. É bem curioso. Tá? O adjetivo é curioso e o substantivo é menino. Letra B. Maria Eduarda, sossega. Letra B. Ei, vou esperar vocês fazerem silêncio. João, por favor. Letra B. Explique a diferença. Explique a diferença de sentido entre as frases. Na segunda frase, a palavra muito intensifica o quanto o menino é curioso. Na frase 2, a palavra muito intensifica o quanto o menino é curioso. A palavra muito intensifica o quanto o menino é curioso. Essa é a A, professora? A letra B está aí. Explica a diferença de sentido entre as frases. Na frase 2, escuta. A palavra muito intensifica o quanto o menino seja curioso, o quanto o menino é curioso, tanto faz. Intensifica o quanto o menino é curioso. Arthur, silêncio. Que palavra instaurou a diferença de sentido? A palavra muito, relacionada ao adjetivo curioso. A palavra muito, relacionada ao adjetivo curioso. A palavra muito, relacionada ao adjetivo Professora, curioso. você pode colocar de novo completamente? Pode. Não, eu vou colocar, é porque tem aluno colocando na pauta aqui. Ó, no chat. Eu não consigo ver o chat se eu estiver compartilhando tela, tá? Na hora que vocês puderem sair, saiam rapidão e voltem, tá? Mas tomem cuidado para não perder a correção. Ei! A palavra muito relacionada ao adjetivo curioso, tá? Ela intensifica. Qual é a função? Intensificar. Coloquem X no primeiro elemento aqui. Intensificar a característica do ser? Ó, grifem no texto a palavra robô. Professora, eu ainda estava copiando. Grifem no texto a palavra robô. Eu grifei um pouquinho mais pro robô. Grifaram? Posso já mudar de página aqui? Pode. E a C? Que C? Eu falei já? Eu não falei ainda. Letra B. Há um determinante caracterizando esse núcleo. Qual que é o determinante? Copio. Humano. Qual a classe gramatical desse determinante? Humano é um adjetivo. Coloquem aí. Humano é um adjetivo. Por quê? Porque ele caracteriza a palavra, o substantivo robô. Coloquem aí. Humano. Enzo, tá acompanhando? Humano é um adjetivo, letra C, da página 37.
Questão 25. Humano é um adjetivo que indica a característica do robô. A B, a C, a D e a E. Humano é um adjetivo que caracteriza o robô. Ó, Chip é um robô tão humano. Tem uma palavra aqui. Então, você vai colocar aqui, na letra D, a palavra tão. Tão. Letra D, tão. Letra E. Eu coloquei na letra Eu tô copiando a letra C depois daquele texto lá da 25. Deixa eu copiar aqui. Tá? Coloquem assim, na letra B. Ei, silêncio. Letra B é humano. Letra A é para grifar a palavra robô. Grifou a palavra robô no texto? Enzo? Grifou no texto? Procura a palavra robô e grifa no texto. Não, no texto aqui, ó, em laranja. Aqui, Enzo. Acho. Letra D é tão. Letra E é para reescrever. Escrevam assim. Um robô muito, Prof, extremamente humano. Prof, eu coloquei um robô muito humanoide. Pode ser. Um robô? Muito humano, ou bastante humano, ou extremamente humano. Tanto faz. Pode usar qualquer um dos três. Ó, um robô muito humano. Prof, volta lá no Nascer, por favor. Nascer? Não, Ainda? essa daí. Não, essa dali de baixo. Isso, professor. Um robô. Nascer da 25, professora. A C está aparecendo aqui. Vai. Um robô muito humano. Vocês vão fazer silêncio ou não vão? Ô, Maria Eduarda. Maria Eduarda, chega. Letra A da Ô, 26. prof, sobe, prof, um pouquinho, eu tava copiando aí. Aí. Um robô muito humano. Um robô bastante humano. Um robô extremamente humano. Tá, pode ir. Todos copiaram a 25? Sim. A língua oferece diferentes estruturas para se dizer algo. Isso acontece também quando se trata de intensificar um adjetivo. Leia o subtítulo de uma notícia sobre um robô criado por uma empresa sul-coreana. Robô caríssimo. A palavra é caríssimo. Um robô, ele é caro. Quando eu uso caríssimo, é o mesmo que muito caro, tá? Então, aqui, você coloca... Vai. Então, vocês podem colocar aqui na letra A. Peraí, só uma coisa. Na letra A, eu coloquei um robô caríssimo. Eu tinha colocado caríssimo, mas eu não coloquei na A e eu coloquei Não, é ser muito caro. É o que ele significa. Entendeu? Então, coloquem aí, ser muito caro. Colocaram ser muito caro? Letra B. Compare o subtítulo com robô caro, robô muito caro. Ó, quando eu coloco caro, a palavra caro, no material de vocês, lá na parte do grau do adjetivo, está assim. Nós temos o grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. Então, a palavra robô caro, essa palavra, esse adjetivo desta forma, significa o quê? Que o grau é normal, tá? Agora, quando eu uso muito caro, eu estou fazendo uso do superlativo analítico. O quê? Ser muito caro. Então, qual das reescritas mais se aproxima do sentido do texto original e por quê?
Vocês acham que esse tipo de robô custa barato? Então, ele é muito caro. Então, vocês coloquem assim, a estrutura do subtítulo 2. Caríssimo significa muito caro. A estrutura do subtítulo 2. Professora. Fala. Eu falei, caríssimo significa muito caro. Qual essa? É a letra B. No original. Não, mas não é isso ainda que é para fazer. Calma aí. A segunda, porque no original pode uma coisa Mais ou menos. Ó, o que eu falei para vocês? Ser muito caro. O que eu falei para vocês? Quando eu uso caro, só o adjetivo, ele é o grau normal. Ele não tem alteração. Agora, quando eu uso muito caro, eu estou intensificando a palavra caro, o adjetivo caro, tá? Então, por isso que ele se aproxima mais do texto original, tá? Então, coloquem a estrutura 2, porque a palavra muito intensifica o preço do robô. Eu coloquei porque caríssimo significa muito caro. Não é assim, gente. Eu não estou perguntando o que significa. Ô, Fran, repete, porque alguém falou em cima da senhora. Eu estou falando o sentido da reescrita. Qual dessas significa, entendeu? A estrutura 2, porque o advérbio muito intensifica o preço do robô. A estrutura 2, porque o advérbio muito intensifica o preço do robô, o valor do robô. Prof, o meu eu não sei se tá certo. Eu falei assim, qual é o texto aproxima do texto do original? Eu coloquei assim, 2, por caríssimo se iguala a muito caro. Repete A estrutura 2, porque o advérbio muito intensifica o preço do robô, tá? Reescreva os dois sintagmas abaixo, segundo o modelo. Robô caríssimo, robô muito caro. Menino muito curioso, curiosíssimo. Escrevam. Letra C da página 38. Menino curiosíssimo. Escreveu já, Enzo? Questão 26. Letra C. No humanismo, eu coloquei humanoide. Não. É humaníssimo. Humanoide não é superlativo, por isso que está errado, tá? Tem que ser superlativo da palavra curioso, muito curioso e humano. Tá? Ei, eu posso usar outra palavra? Eu poderia substituir a palavra humaníssimo por humanoide? Não. Neste caso do exercício, não. Por quê? Porque aqui está pedindo o superlativo. O superlativo sintético, tá? Então, o superlativo sintético do superlativo muito curioso é curiosíssimo e do humano é humaníssimo. Escrevam. Releia um trecho da sinopse do filme Meu Adorável Robô. Há outros humanos, menos humanos que o robô, dispostos a fazer maldades. Há uma comparação nesse trecho. O que se compara? O robô e o humano. Compara os humanos, o robô aos humanos. Tem humanos mais menos humanos que dispostos a fazer maldade. Tá, mas você tem que escrever o seguinte, a pergunta já está falando da maldade, né? Não é o que significa. É só para você dizer quais são as palavras que estão sendo comparadas. Os robôs são comparados
aos humanos, tá? Compara-se a característica humano em seres humanos e no robô. Por quê? Porque, por exemplo, o homem, ele tem qualidades e defeitos. E ele diz o seguinte, que há humanos que são piores que os robôs, porque os humanos, eles fazem o mal, né? Eles fazem o mal, não todos, né? Mas então ele está falando nesse sentido, porque os humanos são capazes de praticarem maldades. E também só se o humano programar o robô a fazer maldade. Sim, aí que o BO é grande, hein? Imagina. Aqui, letra B. Letra B. Não, professor, e a letra B, por favor? Calma, não falei ainda. Eu estou esperando a turma fazer silêncio. Vai. Letra B. Pelo trecho, a característica humana nas pessoas é mais forte ou mais fraca que no robô. Justifique sua resposta indicando um elemento do texto. É mais fraca, ponto. O uso da palavra menos em menos humanos que o uso da palavra menos letra B é mais fraca, ponto. O uso da palavra menos, não existe menos, tá? Por favor. O uso da palavra menos em menos humanos que, coloquem menos humanos que entre aspas, tá? Em menos humanos que, leva a esse entendimento. Fecha aspas, leva a esse entendimento. É mais fraca, ponto. O uso da palavra menos em menos humanos que leva a esse entendimento. Tem gente que fala, eu vou para uma festa beneficente. E não é beneficente, é beneficente. Número 28. Reescreva o título da notícia a seguir, de forma que a característica inteligente seja mais forte no robô que nos humanos. Robô Sofia sonha em ser tão inteligente como os humanos. Robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Robô Sofia. Eu coloquei humanos sonham em coloquei robôs sonham em serem tão inteligentes como os humanos. Aí não está sendo grau de superioridade, está com grau de comparação. Tem que ser mais. Prof, eu coloquei bem assim, ó. Robô Sofia é mais inteligente que os humanos. Você tem que reescrever essa frase. É mais inteligente, já mudou a frase, tá? Tem que fazer do jeito que está aqui na resposta. Professora, Fala. será, professora, que uma empresa pode criar um robô com aparência de humano, ter uma pele de humano? Mas aqui na notícia está falando que sim. Não, ter pele de humano. Na notícia está falando que sim. Ó, escrevam aí. Robô Sofia sonha em ser mais inteligente que os humanos. Essa resposta eu quero igual aqui, está aqui. Tá? Se não fizeram, se fizeram de outra forma, podem apagar e escrever. Robô Sofia sonha em ser mais inteligente, 28, que os humanos. Essa daqui tem que ficar do jeito que está aqui na resposta. Tá? Já. 29. Sofia é menos inteligente que os humanos. Coloquem aí na 29, acompanhem. Sofia é menos inteligente que os humanos. Justificativa. Posso falar junto com a minha, prof? Não, tem que ser do jeito que está aqui.
foi programada. Nossa, professora, a minha ficou Ela não tem a mesma capacidade, porque ela foi programada por colocando humanos. assim, ó. Sofia é menos a justificativa, porque ela foi feita por um humano também. Sim, tá certo. Ó, silêncio. Qual é a justificativa para 29? Porque o robô precisa de um engenheiro para ser produzido, para ser criado, para ser programado. Então, como que ele vai ser mais inteligente de alguém que fez, que o criador? Ele é criatura. Porque o robô precisa de um engenheiro para ser criado. Porque a inteligência do... Hã? Ah, sim. Certo? Tá certo. Porque o robô precisa de um humano para ser criado, ser inventado, ser programado. Tá certo. Vai. Número 30. Número 30. Número 30, letra A. Há situações em que o elemento a ser comparado está explícito, em outras está oculto. Letra A. Compare o texto original e a reescrita em que o elemento está explícito. Original. Nunca vi Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme. Respondeu Sofia. Para questões mais complexas, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Reescrita. Nunca vi um Exterminador do Futuro e me pergunto se gostaria do filme. Respondeu Sofia. Para questões mais complexas que esta, o robô ainda precisa de um engenheiro que programe suas respostas. Quais são os elementos que ainda estão comparados no trecho reescrito? Os elementos comparados são questão e esta. Questão e esta. Quando eu substituo, eu utilizo a palavra esta, está implícita que eu estou me referindo, está elíptica, né, no caso, a palavra questão. Está subentendida a palavra questão. A palavra questão não precisa aparecer novamente quando eu utilizo esta, porque eu já me referi. Esta. E-S-T-A. Tá? Então, coloquem aí. Os elementos comparados são esta e questão. Esta e questão. Qual é a característica que estabelece a comparação no trecho reescrito? Que está... A característica é complexas. A característica é complexas. Coloquem aí. Eu estou corrigindo. Tem aluno conversando. Eu não vou repetir mais aqui, não. Vai ficar em branco. Eu não vou mais ficar repetindo, não. Coloca no mudo aí, por favor. Tá. A característica é complexas. Ponto. Qual é a função da expressão mais que nesse trecho? A função é instaurar a comparação e indicar a intensidade. A função da expressão... Não. Pode colocar do jeito que está aqui. A função da expressão é instaurar a comparação. Escrevam. Vamos? A função da expressão é instaurar... Isso. A função da expressão é instaurar a comparação e indicar... Professora, voltei. Onde que você tá? Questão 30.
A função da expressão é instaurar a comparação e indicar a intensidade, a comparação e indicar a intensidade atribuída ao primeiro elemento. Atribuída ao primeiro elemento. Abra aspas e escrevam. Questões mais complexas que esta. Atribuída ao primeiro elemento. Abra aspas e escreva. Questões mais complexas que esta. Fecha aspas. Só. Que esta. Fecha aspas, tá? Letra B, escrevam. Que Sofia. Que Sofia. Não, é no espaço aí que tem o espaço, vocês vão escrever que Sofia. E acessíveis lá na B. Agora vocês farão da página 39 a 50, tá? Eu vou colocar agora para corrigir o CA, tá? Então peguem o CA de vocês. Prof, tava copiando. Não. Ai, coloquei isso tudo Mano, não tá tudo. Eu vou começar a fazer assim. Aluno saiu para tomar água, sei lá onde que foi. Eu não vou mais voltar, não. Aluno conversou, também não vou voltar. Vai ficar aula dada. Porque assim vão parar de conversar na marra. Eu não sou papagaio para ficar repetindo toda hora, para aluno que fica conversando. Ok, professora, pode parar. Já terminei. Iniciar a parte de gramática. Vamos. Professora, só uma dúvida. É para copiar isso daí, auxílio os alunos no preenchimento do esquema de... É, para manter vocês ocupados, não para a boca. Terminaram? Sim. Pode postar. Esses alunos. Mano, tá lá. Peguem o CA, página 26. CA, página 26. Acabou a conversa? Acabou? Ô, Lucas, silêncio. Sobre as regras de acentuação, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Não serão acentuados os ditongos abertos EI e OI em paroxítonas, assembleia, jiboia, tipóia e heróico. Verdadeiro. Coloquem V na número 1 da página 26 do CA. Deixa eu ver. Aperta Escutem. Nos ditongos abertos, EI e OI, de palavras oxítonas e monossílabas, há acento gráfico. Página 26, está na pauta. Nos ditongos abertos, EI e OI, de palavras oxítonas e monossílabas, há acento gráfico, como em anéis, papéis, heróis, corrói e dói. Verdadeiro. Ó, eu falei na aula passada
que para... Gente, escuta. Por isso que vocês não escutam a resposta. Quando nós estamos falando em paroxítonas, ditongos abertos, ei e oi, perdem o acento as palavras, tá? Por isso que a primeira questão é verdadeira. Palavras paroxítonas terminadas em ditongos abertos, seguidos de hiato, porque eu falo assembleia. Esse A que apareceu no final, ele aparece em sílaba distinta, tá? Em sílaba diferente. Então, elas perderam acento. Papéis, heróis, corrói, dói, anéis são oxítonas. As oxítonas não perderam acento. Quem perderam acento? As paroxítonas, tá? Então, por isso que é verdadeiro. Ocorre acento no ditongo aberto, nas oxítonas e monossílabas tônicas. Verdadeira, não perderam acento, tá? Ditongo aberto, nas oxítonas e monossílabas tônicas, continua acento. Por quê? Dói é monossílabo tônico. Herói é ditongo aberto, oxítona. Então, permanece. Ditongos oi e ei são acentuados somente nas palavras paroxítonas? Não. Por que não? Porque a primeira questão não foi verdadeiro? Se ela é verdadeira, essa daí nega a outra, né? Então, falso. Não são acentuadas as oxítonas terminadas em vogais. É falso, tá? Porque a regra diz o seguinte: palavras oxítonas são aquelas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S. Então, essa daqui está totalmente falsa. Professora, mas a senhora não começou pela primeira, começou? Lógico, tá aqui número 1. Ah, tá. Mas a primeira tá verdadeira. Eu estou lendo por coluna, eu já fiz toda a primeira coluna, eu estou na segunda, ué. Ah, tá. Ditongos abertos nas palavras proparoxítonas não são acentuados? Gente, existe uma regra que fala o seguinte: todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se tiver uma regra dizendo que não acentua proparoxítona, é mentirosa, tá? É mentira. Ditongos abertos em palavras paroxítonas não são acentuados. Verdadeiro. Por quê? A palavra paranoico não. Cadê a palavra? Heróico, tipóia, jiboia e assembleia não são acentuados. Então, essa daqui está correto, verdadeiro. Número 2, a ordem ficou. Eu estou falando por coluna, tá? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, 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 verdadeiro. Prof, é normal a gente errar, né? É normal, né? Número 2. Assinale a alternativa que tenha palavras com a mesma regra de acentuação da palavra réis. Ó, réis é uma palavra monossílaba e é uma oxítona, um ditongo monossílabo e oxítona, né? Ditongo aberto, ei. Então, nós temos aqui, quais são os que têm as palavras que têm uma sílaba só? Letra D, mói, véu, céu e sóis. Então, quer dizer o quê? Que na letra D, todas as palavras são ditongos abertos, monossílabos tônicos, portanto, oxítonas. Vocês têm problema, hein? Pra que ficar brincando? Presta atenção no exercício. Ei! Letra A. Não, letra A não. A palavra herói. Ó, herói não é monossílabo. Por quê? Herói tem 2 sílabas. Tem a mesma acentuação gráfica. Então, quer dizer o quê? Que vocês vão procurar a palavra que tenha 2 sílabas e que sejam ditongos abertos, tá? Anéis, fiéis, papéis. Já errou. Anéis, fiéis, papéis, constrói, cowboy. Eu quero palavras que tenham ditongos abertos. Tá? Ditongos abertos. Letra D. Número 4. Assinale a alternativa incorreta.
Letra D. Alternativa incorreta. Os ditongos E e OI devem ser acentuados nas palavras paroxítonas, como em asteroide e estreia. Coloquem assim. Coloquem em cima da palavra devem, escreve aqui não. Se fosse não, estaria certa. Então, marquem X na letra A. 5. A palavra chapéu recebe acento porque trata-se de quê? Chapéu, é uma oxítona, não é? É uma palavra monossílaba? Não. Não, é uma palavra dissílaba. É uma palavra que tem um ditongo? Sim, é um ditongo. Então, letra B é uma oxítona terminada em ditongo. Ditongo aberto. Reescreva as palavras no quadro do quadro a seguir, na coluna correspondente à regra de acentuação. Então, nós temos aqui as palavras. Vocês vão colocar só palavras monossílabas tônicas e oxítonas. Então, tem que colocar palavras véu, dói, dó, chapéu, céus, nó e réu. Escrevam aí. Véus, dói, dó, chapéu, Lucas, céus, nó e réu. Então, todas as palavras que têm uma sílaba, vocês teriam que colocar aqui. E uma palavra só, no caso, né? Chapéu, que tem mais de uma sílaba, porque aqui está pedindo oxítona. Na outra coluna, em palavras paroxítonas, os ditongos abertos não são acentuados. Então, vocês vão pegar todas as palavras que não foram acentuadas e vão colocar nessa coluna. As palavras são plateia, paranoico, cadeira, heróico, jiboia e ideia. É só copiar desse quadro as palavras que não têm acento. Não tem mistério nenhum nesse exercício, tá? Copiem todas as palavras que não têm acento nas paroxítonas e as acentuadas coloquem nas oxítonas. Ué, monossílaba, você vai pegar todas as palavras que têm uma sílaba só. Não, mas nessa primeira linha aqui, as primeiras palavras você falou, certo? Sim, as que não têm acento. A número 7 é a letra C, a palavra heróis. É um ditongo aberto em palavra oxítona. Agora nós vamos... Identifique número 1. Identifique. Ó, essa número 1 está na página 30. Eu não vou ler o quadrinho, tá? Identifique e registre a seguir a complicação, o clímax. Eu já corrigi. A complicação, o clímax, o desfecho, o tempo e o espaço dessa história em quadrinhos. Professora, é Fala. tipo contar a história, né? Não, você vai pontuar. Você vai colocar o clímax, o desfecho, a complicação, vai colocar tudo, tá? Então, está aqui compartilhada a tela, é só vocês copiarem. Eu vou digitar aqui para os alunos, o presencial, vocês copiam aí que tá certinho, todo detalhado, tá? Coloquem aí, escrevam aí, complicação, 2 pontos. Complicação, 2 pontos. Apaguem quem não fez aí, quem fez errado, eu vou colocar do jeito que está aqui. Complicação, 2 pontos. Está no terceiro quadrinho. Complicação, 2 pontos. Está no terceiro quadrinho. Está no terceiro quadrinho. Vírgula. Quando Telúria afirma que está no terceiro quadrinho, vírgula. Quando Telúria afirma que Telúria
quando Telúria afirma que a lagartixa responde a questões sobre a previsão do tempo. Afirma que a lagartixa responde a questões sobre a previsão do tempo. Ponto. Está no terceiro quadrinho, vírgula, quando Telúria afirma que a lagartixa responde, silêncio, responde a questões sobre a previsão do tempo. Ponto. Agora escrevam clímax. Mas ele nem entrar mais em aqui. 2 pontos. Clímax, 2 pontos. Está no quarto quadrinho, vírgula. Está no quarto quadrinho, vírgula. Está no quarto quadrinho, vírgula. Que apresenta o momento de maior intensidade, vírgula. Está no quarto quadrinho, vírgula. Que apresenta o momento maior de maior intensidade. Eu falei errado. Que apresenta o momento de maior intensidade, vírgula. Que apresenta o momento de maior intensidade, vírgula. Quando o personagem Mendevelho, Professora, onde é que a senhora está? Estou na questão número 1, página 30. Quando o personagem Mendevelho acha engraçado o fato de Telúria acreditar que a lagartixa acha engraçado o fato de Telúria acreditar que a lagartixa faz a previsão do tempo. Ponto. Tempo, ponto. Desfecho, 2 pontos. Desfecho, 2 pontos. Que dó. Desfecho, 2 pontos. Está no último quadrinho, vírgula. Está no último quadrinho, vírgula. Está no último quadrinho, vírgula. Quando a lagartixa responde de forma inesperada. Quando a lagartixa responde de forma inesperada. Ponto. De forma inesperada. Ponto. Tempo. Talvez demore um pouco para copiar, tá? Mas eu já tô no clima. Tempo. A história se passa durante alguns minutos em um dia ensolarado. A história se passa durante alguns minutos em um dia ensolarado. Ponto. A história se passa Durante alguns minutos em um dia ensolarado. Tempo. A história se passa durante alguns minutos em um dia ensolarado. Se eu paro, vocês começam a conversar, não param mais? Não, pode continuar
Espaço. A história acontece... Eu estou ocupado, dá licença. Espaço. A história acontece em um ambiente externo. A história acontece em um ambiente externo. É o espaço. A história acontece em um ambiente externo. Eu tinha colocado no quintal da casa deles. Não tem problema. A número 2 ficou a ordem da seguinte forma. Letra D de dado, ambiente externo. A ordem da número 2 ficou letra D de dado, C, externo. B de bola e A. Prof, peraí, só um pouquinho que eu tô terminando de copiar. A número 3 é a letra D. Como que ficou o número 2? D de dado, C, B, A. D de dado, C, B, A. Ei, silêncio, né? Eu tava como que é? Acompanhando você muito rápido. Minha mão até sei lá. Agora são 2h43. Já está terminando a aula, eu não terminei de corrigir. Tá? Aí eu vou diminuir aqui. A parte que ficou de resolução vai ficar como atividade, como tarefa, e a tarefa eliminem, tá? A tarefa vai ficar a página 39 a 50. Qual a tarefa? Depois eu coloco para vocês. Eu já passo para vocês, tá? A tarefa. Gente, vamos responder, depois a gente fala da tarefa. Eu fiz da página 33 até 41. Tem problema? Não. Não tem problema, não. Eu tenho um professor lá Já copiaram? Eu vou mudar de página já. Não, prof, peraí. Eu não sabe digitar. Eu não sabe digitar. Tá? Então, ó, vai ficar assim. Ó, já anotem aí, para depois vocês não esquecerem. Ah, eu coloquei essa tarefa ali. Tarefa agora. Professor. E na parte da manhã. Se vocês quiserem fazer tudo pra mim, eu não ligo, não. Não, professora. Então, pronto. Eu tô diminuindo aqui pra vocês. Eu estava dormindo. A minha mão. Acabou assim na minha mão. Acabou assim na minha mão. Tô fazendo a três da Isabela. A minha atriz no dia. A três da Isabela. A três fazendo tarefa. Coloquem na agenda de vocês, tá? O que, pro? Não, é dos alunos aqui. A tarefa, que eu vou mudar a página aqui para vocês fazerem. Vocês vão fazer a atividade, em vez de ser a tarefa, vai ficar como tarefa para vocês. 39, eu vou colocar no chat, tá? Isso. Tá. Ô, prof, mas dúvida, prof, é na apostila? Apostila. Tá. Silêncio. Posso mudar aqui já? Tá no último, no espaço. Lógico que não, né? Não terminou a aula? 3 horas que terminou a aula. Não, nem amigo. Mais 14 minutos. Falta 14. Ó, vai eu sair daqui fora do meu horário pra você ver. Vai eu chegar atrasada fora do meu horário. O horário foi feito para ser cumprido. Não é? Prontos? Vai. Ai, professora, minha mão está a tremer.
Vamos. Ei. Imagina se eu não passasse nada. Ó, a número 2, ó, qual é a função da pontuação nesse quadrinho? Aqui foi utilizada a exclamação. Para quê? Para indicar surpresa e espanto. Coloquem aí. Enzo, vê aí página 31 aí, questão número 4. Para indicar surpresa e espanto. Surpresa e espanto. Para indicar surpresa e espanto. Ô, professora, na 4 eu coloquei assim, ó, essa pontuação tem a função exclamativa para falando alto. Não, indicar surpresa e espanto. Tem que acrescentar, tá? Número 5, silêncio. Nos quadrinhos a seguir, qual é a diferença de sentido entre as duas ocorrências de sinal de pontuação? Ó, no quadrinho 3, indica um questionamento, uma dúvida, correto? E no quadrinho 6, o sentido da frase é de afirmação. No quadrinho 3, indica um questionamento, uma dúvida. E no quadrinho 6, o sentido da frase é de afirmação. Eu coloquei que no sexto quadrinho é uma pergunta irônica. Sim, por isso a afirmação. Tá? Repete a 6. No terceiro quadrinho, indica um questionamento, uma pergunta, uma dúvida. No quadrinho 6, indica o sentido da frase como uma afirmação. A número 6, silêncio. Ei. Número 6, coloquem aí, a ordem ficou. Verdadeiro, falso, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso, falso. Eu não errei na 6, professora. Muito bem. Já vou mudar aqui a página, tá? Eu acertei. A última é falsa? Isso. Gente, Professora, como é que ficou essa ordem da verdadeira falsa? só a primeira é verdadeira, as demais são falsas. Eu estou esperando vocês fecharem a boca, fazerem silêncio. Não basta vocês, ainda tem um colega fazendo barulho na sala ao lado. Letra A. Que belo trabalho. Você conseguiu estragar tudo que estava feito. Então, a palavra belo deveria ter aspas, tá? Porque, na verdade, se estragou o trabalho ficou feio, não ficou? Então, esse belo está sendo irônico, tá? Muito irônico. Tá? Então, escrevam assim, que, abra aspas e escreva belo, e fecha aspas. Que belo trabalho, ponto de exclamação. Aí, escreva o restante, tá? Entre aspas, a palavra belo, correto. O filho ouviu um redondo não do pai. Redondo, entre aspas. É uma bronca, esse não dele foi uma bronca. Letra C. A palavra é anjinho, tá? Que vocês vão colocar entre aspas. Esse anjinho briga com todos que estão por perto. Não, você. Flores do eu sou muito pro player,
só copiar. Tá? Ei, gente. Ele ficou tão animado ao saber quer trabalharia. Aqui está errado, tá? Ao saber que trabalharia o fim de semana inteiro. Então a palavra animado entre aspas, tá? Animado. Esse café fraco, frio e sem açúcar está ótimo. Isso. Ótimo entre aspas. A letra F. Anjinho. A letra F. Ei, escuta. Gênio. Tem que reescrever todas essas questões, tá? Tem que colocar. Agora indique o sentido que as aspas conferem às palavras das frases que você reescreveu. Indicam ironia. Quais são as palavras que indicam ironia? Belo, anjinho, animado, ótimo e gênio. Tá, então ó, coloquem assim, as palavras belo, anjinho, animado, ótimo e gênio indicam ironia. As palavras belo, anjinho, animado. Não todas, por isso que eu tô falando. As palavras belo, anjinho, animado, ótimo e gênio indicam ironia. A palavra redondo indica uma metáfora. As palavras belo, anjinho, animado, ótimo e gênio indicam ironia. É uma metáfora, tá? A palavra redondo. Eu coloquei assim: redondo é metáfora e as demais ironia. Pode ser. A número 9. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Letra a número 9. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. As duas primeiras são verdadeiras, as demais falsas. Tá? Qual? Vem aqui. Já pode sair agora, professora? Lógico que não. A partir da palavra redondo, repete pra mim. É uma metáfora. É uma metáfora. Ô, Lucas. Lucas. O que aula já acabou? Não. Falta 4 minutos. Anotem na agenda de vocês que a tarefa foi alterada, tá? Eu coloquei aqui no chat. Página 39 a 50. Prof, que era tarefa, não vai ser mais? Não, a atividade ficou como tarefa, tá?
Ô, prof, eu acharia melhor, prof, a atividade para a próxima aula, aí a tarefa seria a mesma. Mas tudo bem desse jeito. Gente, o Davi, melhor vocês não falar isso. Eu pensei que nós não ficaríamos a aula toda corrigindo exercício. Eu pensei que daria mais tempo, mas como não deu, aí eu mudei, tá? Porque pra você. Professora, pode sair agora? Não. Vocês têm da aula da 1 às 3, e até às 3. Pro, já pode sair? Acho que é pra estar com uma áudio mutado. Agora sim, até a próxima aula. Bom final de semana para vocês. Tchau, professora. Deus Boa abençoe. semana pra vocês também. Tchau. Até.